temática, o cristão e a cultura. Eu quero começar logo nessa primeira fala minha, estabelecendo que eu tenho que ter alguns cuidados ao tratar desse assunto. E eu quero já apontar esses cuidados agora no início da minha palestra, exposição, para a gente poder estar todo mundo inteirado do cuidado que eu tenho que ter para tratar desse assunto. Primeiro, eu não tenho a menor pretensão de esgotar esse tema. Esse tema aqui exigiria pelo menos uma série de palestras, porque além de amplo, além de complexo, ele é um tema muito difícil. Então, eu tenho para usar a expressão que o pessoal conhece, estou com o sapato da humildade. Bom, me aproximo dele dessa maneira. Segunda coisa importante, nós sobrevaremos algumas questões envolvendo essa temática, olhando muito mais a floresta como um todo do que as árvores em especial, tá bom? Então vamos fazer uma abordagem mais ampla para tentar pelo menos pontuar e contemplar alguns pontos que eu julgo importante quando falamos dessa temática. E a última coisa que eu quero lembrar é que a gente precisa ter na cabeça o que eu chamaria de triagem teológica. Essa expressão eu extraí de um livro do Albert Moller chamado Desaparecimento de Deus. Ele fala que a gente precisa ter na cabeça a clareza de que doutrinas têm graus de importância diferentes. Ok? O que ele quer dizer com isso? A gente tem que ser capaz de fazer essa triagem. Termo triagem vem do mundo médico, né? Todo mundo sabe que quando você chegar lá no hospital, no hospital de emergência, existe uma equipe médica que faz a triagem dos casos mais graves que devem ser tratados primeiro. Eu agora tive uma opção que meu pai teve um acidente, eu levei ele para o hospital, estava lá na entrada da emergência, e aí eu achei engraçado, porque enquanto eu estava me esperando, chegou alguém dizendo assim: olha, meu caso é grave. Aí o plantonista lá, o enfermeiro falou assim: senhora, todo mundo que está aqui é caso grave. Então o seu caso pode ser talvez mais grave. Então ele estava ali dizendo: eu tenho que fazer uma triagem nesse caso. Então por que eu estou chamando a atenção para isso? Nós temos que ter isso no radar também. As doutrinas bíblicas têm graus diferentes de importância. Há doutrinas de primeira ordem, que esse círculo ali, laranja, né? São centrais. Se a gente nega essa doutrina, nós não somos cristãos. Por exemplo, Trindade, divindade de Cristo, justificação pela fé, autoridade da Bíblia. Se alguém não compartilha essa doutrina com a gente, essa pessoa nem cristão é. Ok? Há doutrinas de segunda ordem, que são aquelas que a gente pode ter diferenças de posicionamento, mas em geral elas criam divisão na igreja. Exemplo, modo de batismo. Nós temos batismo por imersão, os presbiterianos por aspersão, os anglicanos por lavagem. Então essa diferença pode criar divisões. Derrama água na cabeça, tá bom? Um pouquinho de água na cabeça. A ideia é modo de batismo, ministério feminino está nessa categoria. A forma de governo da igreja está nessa categoria. Em geral a gente se divide por conta desses temas, embora eles não sejam centrais. E a doutrina de terceira ordem. Essas são aquelas em que a gente tem muita discordância, mas a discordância não deveria gerar rompimento de comunhão. Deveria haver ainda estreita comunhão, mesmo em congregações locais, quando há diferença de posicionamento sobre esse assunto, entre os quais se inclui escatologia, se inclui também a relação do cristão com a cultura. Então olha só o que eu estou falando. A gente está falando de um tema que não deveria ser alvo de divisão interna entre nós. Por isso eu chamo a atenção para essa triagem, porque ela nos ajuda a colocar essa doutrina no seu devido lugar. Esse é o meu ponto. Então, a gente vai ter uma dinâmica aqui no estudo, que vai ser a seguinte, né? Primeiro, eu vou fazer com você um caminho, que é o que esse roteiro está propondo. Nós vamos primeiro olhar o que é cultura, definir o termo cultura, depois falar um pouquinho de 3 modelos da relação dos cristãos evangélicos com a cultura, olhando para a história e um pouco para o material que eu vou usar como apoio. Uma quarta coisa é, como é que a gente resolve esse dilema que eu vou apresentar no ponto anterior, e eu quero terminar com um estudo de caso, para a gente poder entender como é que um caso concreto
usado pelo apóstolo Paulo, ajuda a gente a entender a implicação desse tema para a nossa vida e para a nossa realidade. Então eu queria só dizer que tem uma segunda coisa na dinâmica. Tem esse QR Code, negócio que está moderno. Então você pode pegar esse QR Code e durante a minha fala aqui, a minha exposição, manda a pergunta para esse QR Code. Nós temos uma pessoa capacitada para juntar esse material e depois no final da minha palestra vai ter um período de perguntas e respostas, tá bom? Então a ideia é, durante a palestra você pode ir lá, pega lá o QR Code, bota no grupo do WhatsApp da igreja também o QR Code para todo mundo ter lá, mas aqui é para você agora já pegar o celular e captar a imagem e você já vai ser levado para esse lugar onde você pode fazer perguntas, tá bom? Então a ideia é a gente fazer isso ao longo da palestra e no final, nosso querido irmão Lucas, estou revelando o nome, ele vai compilar esse material para a gente poder então trocar aqui algumas ideias e também falar um pouquinho sobre o que você ficou como pergunta, impressão, para a gente tentar liquidar juntos aqui, ajudar e esclarecer algum ponto que eventualmente eu não tenha sido capaz de fazê-lo durante a minha fala, tá bom? Então vamos fazer dessa maneira que agora eu posso de imediato ir para os temas do meu roteiro. Vamos lá, vamos começar definindo o que é cultura. E amados, aqui a gente já tem um problema. Como é que a gente define cultura? Deixa eu dar um dado para você que eu descobri quando prospectei essas informações para essa palestra. Na década de 50, portanto, conta rápida, né? 70 anos atrás, a academia, a universidade, tinha nada menos e nada mais do que 160 definições para cultura. Tá bom para você? Não quer dizer que elas sejam todas diferentes, mas mostra como essa palavra é difícil de ser definida. E mais do que isso, a palavra cultura sempre é definida a partir de uma cosmovisão, a partir de uma perspectiva. Ninguém define cultura de maneira neutra. Toda definição de cultura carrega consigo alguma perspectiva, algum preconceito, alguma pré-análise, algum pressuposto. Isso aparece em tudo que é lugar, tá? Inclusive na definição de cultura. Imagina você vendo lá a TV, aí o âncora da TV diz assim: olha, como é que pode ainda ter violência nos estádios em pleno século XXI? Em pleno século XXI ainda temos violência nos estádios. Então no século XV estava tudo bem ter violência no estádio? O que ele está dizendo com essa frase? Que ele imagina que os seres humanos estão num processo evolutivo e que agora no século XXI é inaceitável que os seres humanos se comportem como animais, para usar a expressão que se utiliza nesse contexto. Você entende que tem um pressuposto na afirmação dele? Ele fala uma coisa baseada numa interpretação que ele tem daquela violência. O mesmo acontece com a palavra cultura. Então eu vou definir a palavra cultura para você a partir da cosmovisão cristã. Vamos fazer essa escolha intencionalmente, porque entendemos que a melhor maneira de definir a cultura é usando os óculos da Escritura Sagrada. O que a cosmovisão cristã diz, para a gente poder a partir dela definir cultura? 4 palavrinhas que eu vou ser muito rápido. Primeiro, Deus criou todas as coisas. Todas as coisas que Ele criou são boas e foram criadas boas por Ele. Segunda coisa, esse mundo que foi criado por Deus está deteriorado pelo pecado, conceito de queda. Terceira informação, o mundo que foi criado por Deus como bom e que agora está deteriorado pelo pecado está num processo de redenção. Essa ideia de que Cristo está redimindo todas as coisas, não apenas a nossa natureza humana, não apenas o nosso corpo, o universo inteiro será redimido por Ele. Nós não cremos naquela ideia da novela Viagem, né? Se alguém lembra dessa novela. Alguém esses dias me perguntou: pastor, o céu vai ser que nem a novela Viagem? Aí eu falei assim: isso é uma viagem. Não tem nada disso, novela Viagem o quê, irmão? Aí fica todo mundo naquele lugar tocando flauta. Não, irmão, novos céus e nova terra, tudo será restaurado. A criação geme, aguardando com ansiedade e expectativa a revelação dos filhos de Deus. Nós queremos essa redenção que já está em curso. Já está em curso. E a última coisa é a consumação de todas as coisas. Então, no final da história, nós veremos um novo céu, nova terra, em que habitará a justiça, não haverá pranto, dor, sofrimento, nada mais disso. Então, nós olhamos
nosso mundo nessa perspectiva. Nossa interação com o mundo, com a cultura, vai nessa direção. Então, com base nisso, a gente pode definir cultura a partir de dois conceitos principais. Uma definição um pouco mais sucinta e uma definição um pouco mais ampla que eu coloquei ali. A primeira definição, leia para mim a primeira definição em verde. Todo mundo junto. Você lembra de Gênesis 2,15? Deus coloca o homem no jardim e fala assim: protege e cultiva o jardim. A palavra cultura, numa interpretação possível, que é essa que a gente está dando à luz da Escritura, diz que a palavra cultura vem dessa ideia de cultivar. Então, cultura pode ser descrita, definida como tudo que os homens fazem com as coisas que Deus criou. Tudo que eles produzem cultivando aquilo que Deus criou. Essa é a ideia. Veja, a definição segunda é um pouco mais ampla e ela vai na direção de qualificar um pouco melhor isso. Tudo que caracteriza uma realidade social de um povo ou nação, ou então de grupos do interior de uma sociedade. Valores, atitudes, crenças e costumes. Todos nós sabemos isso. O povo brasileiro tem uma cultura brasileira, um jeitinho brasileiro de ser. Nós temos manifestações artísticas, culturais, música, dança, sexualidade, tudo tem a ver com a maneira como a gente é como povo. A ideia é, cultura é isso, esse conjunto de costumes, valores, crenças que esse povo manifesta. Lembra que eu tenho viajado pelo mundo e na China a coisa é muito diferente daqui. No Japão também. Há, portanto, uma maneira de ser que tem a ver com a nossa cultura. E é legal, né? Porque há quem diga, e aí eu não vou ficar aqui defendendo ou não esse ponto, que a cultura brasileira é riquíssima. Poucos povos do mundo têm uma cultura tão rica como a nossa. Você vai comer um monte de coisa hoje aí, irmão. Vou te falar um negócio. Você não come isso em nenhum lugar no mundo, a não ser no Brasil. Estou fazendo propaganda mesmo. Eu levei bem de moleque para os japoneses. Falei, rapaz, que negócio gostoso. É isso aí no Brasil. Você entende? A comida, a maneira da gente ser, esse jeitão descontraído que o brasileiro tem, é característica do nosso povo, da nossa gente. Receber estrangeiros de braços abertos, não é isso? A gente até valoriza às vezes mais o estrangeiro do que, enfim. O fato é que a gente tem essa coisa, tipo brasileiro. E às vezes até uma determinada manifestação cultural vira sinônimo da própria cultura. Pixinguinha. Pixinguinha é a cultura brasileira. A bossa nova é a cultura brasileira. A ideia de que você teria determinadas manifestações são tão intensas que elas representam a própria cultura. Então veja, a gente está falando, portanto, de como é que o cristão deve interagir com essa realidade a qual ele está inserido. Como é que na prática a gente pode se relacionar com isso. Então defini cultura para você e mostrei como isso é um elemento que faz parte das nossas vidas. Todos nós aqui, arte, cinema, e aí, música, mais o quê? Vai me ajudando aí, irmão, fica à vontade. Comida, interações das mais variadas, a lista é interminável. Então, disso que a gente está falando quando a gente fala de cultura. A pergunta é, como é que na prática o cristão se relaciona com a cultura? E aí, irmãos, temos um problemão. Você há de concordar que nesse contexto a gente faz uma série de perguntas. Vou apresentar algumas delas aqui. O cristão pode participar de festa julina? Pode. Não responda, calma. Não se apresse. Ele pode beber bebida alcoólica? Ele pode se alimentar de arte, cinema, esporte? Pode ver o filme da Barbie? Tem pessoal de rosa já aí. Já viu a galera de rosa aí. Né? Hoje eu vi um sujeito barbudo no shopping com a camisa da Barbie. Achei um pouco estranho. Cristão pode ser diretor de cinema, ser ator da Globo, ser músico mundano. O cristão pode ouvir música do mundo, pode colocar tatuagem, piercing, ir para show no Rock in Rio, em evento, comer Cosme e Damião, lutar no octógono. Pode ser lutador de octógono. E aí, Kleber, gostou da ideia? Ele pode ser advogado criminalista.
Olha só quanta pergunta, irmão. Todas elas relacionadas com essa questão. Como é que se relaciona com isso tudo? São temas que às vezes nos incomodam, nos afligem. A gente precisa ter resposta bíblica para esse negócio. Então veja, eu estou abrindo aqui uma caixa de Pandora difícil, tá? Eu tenho consciência disso. E por isso que eu tenho que ter cuidado para tratar disso com um equilíbrio bíblico. Mas o fato é, essa pergunta é uma pergunta dificílima de ser respondida. E veja, só para deixar isso claro, historicamente, os cristãos nunca souberam resolver muito bem esse problema. Então veja, nós não temos aqui uma situação hoje diferente daquela que a história da igreja revela para a gente. Pelo contrário, muitas vezes a gente tem que lembrar que a igreja não nasceu na nossa geração, a igreja é anterior a nós. E lembrar disso nos ajuda também a sermos humildes, olharmos para essa história e aprendermos com essa história do passado para tentar, de uma certa maneira, aplicar isso à nossa própria realidade. Então, é bom que se diga que a igreja não começou hoje. Ela tem uma história nessa direção e essa história mostra que ela não foi capaz muitas vezes de entender a melhor maneira de fazer essa conexão entre a cultura e a fé cristã. E aí tem uma frase do Lutero que eu vou usar aqui, em que ele disse que o diabo está nos extremos. Em geral a igreja acaba nessas horas indo para o extremo ou para o outro, para tentar resolver o problema indo para os extremos. E a gente vai ver que isso aconteceu aí muitas vezes na história da igreja. E portanto, o que eu vou tentar agora é mostrar para você como é que historicamente a igreja vem se comportando sobre esse assunto. Então, a minha próxima pretensão é mostrar como é que essa relação vem sendo estabelecida. Eu vou usar o material desse livro aí, Cristo e Cultura. Quem não conhece, quiser se aprofundar no tema, esse é um livro obrigatório de leitura, obrigatório, tá? Todo mundo que fala desse assunto hoje se remete a esse livro, de um sociólogo cristão chamado aí Richard Niebuhr, e ele na verdade fez um estudo, enfim, sociológico na década de 50. Esse livro não existe mais publicado, tá? Você consegue ler ele pela internet, não dá para ler esse material, mas ele não tem mais publicação dele recente do material, mas é um livro que eu vou usar como referência. Ele usa o seguinte, ele fala de 5 modelos que a igreja utilizou ao longo da história para falar dessa relação com a cultura. Eu não vou apresentar os 5, vou apresentar só 3. E por que eu vou apresentar esses 3? Porque esses 3, em geral, são aqueles que a igreja evangélica se utiliza com mais frequência. Eu quero até me permitir afirmar que nesse público que está aqui sentado ouvindo essa exposição, vai ter gente que vai estar no primeiro grupo, gente que vai estar no segundo grupo, e gente que vai estar no terceiro grupo. Ou tem gente que não vai estar tão perdido que não sabe que o grupo está. É possível também. Mas eu vou deixar claro que você vai se identificar. E veja, quando eu fizer a apresentação dos grupos, não se sinta na obrigação de dizer, pastor, eu sou desse grupo aí. Não, fique à vontade, irmão. Mantenha isso no seu coração, não precisa compartilhar essa informação não, tá bom? Não é a ideia aqui expor ninguém a nada. É muito mais uma reflexão desses grupos da maneira como eles estão hoje apresentados entre nós. Eu, quando estudei, vi como isso estava presente na minha infância, por exemplo. Eu tive muitas coisas que num desses grupos estava presente na minha própria vida, enquanto eu era adolescente, jovem na igreja batista. Então, vamos olhar um pouco essa verdade. Eu vou fazer sempre a mesma coisa. Para minha fala não parecer inclinada a defender um grupo em detrimento do outro, eu vou fazer 3 coisas. Primeiro, mostrar de forma sucinta o que esse grupo defende. Segundo, mostrar passagens bíblicas que eles usam para defender o posicionamento deles. Terceiro, apontar um problema teológico, um problema prático e um ponto forte desse grupo. O problema teológico e o problema fraco é o problema apontado pelos outros 2 grupos. Tá bom? Se você é desse grupo aqui, os outros 2 apontam desse problema para você. E se você é do outro grupo, quando você está sendo defendido, os outros grupos apontam contra você. De maneira que eu vou tentar ser o mais isonômico possível na minha abordagem. Mas eu vou ter que calibrar isso aqui para a gente poder gastar o mesmo tempo em cada grupo e todo mundo ser tratado de maneira isonômica. Tá bom? Então vamos começar olhando cada um desses grupos e entendendo o que eles defendem sobre a temática da relação entre o cristão e a cultura. Primeiro grupo é o grupo que a gente pode chamar de grupo da alienação, ou o grupo Cristo contra a cultura, ou então o grupo da anorexia, que é uma outra expressão boa. Pessoa que não quer comer nada, fica em jejum no nosso... Tá bom?
Essa galera não quer comer. Veja qual é a relação deles com o mundo. De afastamento. Definindo de maneira muito resumida. Para esse grupo, a cultura é caída, má e demoníaca. Nós não podemos interagir com a cultura porque ela é sempre má, sempre demoníaca e sempre caída. Existe até, inclusive, irmãos, historicamente, grupos que se isolaram, vivendo em monastério, por conta dessa perspectiva com relação à cultura. Hoje você encontra grupos assim ainda no mundo. O monastério de São Bento, no centro do Rio de Janeiro, é um grupo lá que vive enclausurado em completa alienação e isolamento. Isso é verdade, existe hoje ainda. Talvez não tenha essa alienação total, né? No nosso grupo, no nosso meio, seja mais uma alienação que eu vou chamar de alienação parcial. Na verdade, é um grupo que não se afasta de tudo, mas desconfia de tudo. Acha que todos os costumes são pagãos e maus, e eles querem sempre se afastar. Sempre se afastar. Usam textos. Por exemplo, 1 João capítulo 2, de 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Lembra desse texto? É usado por isso para dizer, olha, tá vendo? Tem que se alienar. Tem que se alienar. Um outro texto que eles usam é Deuteronômio 7. Vou ler rapidinho aqui. Moisés prega um sermão para o povo de Israel antes de eles entrarem na terra prometida, diz assim: quando o Senhor Deus te introduzir na terra qual passar a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, Heteus, Gigazeus, Amorreus, Cananeus, Ferezeus, Heveus, Jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, o Senhor teu Deus estiver diante de ti para os ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas teus filhos, nem tornarás suas filhas para seus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a luz do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém assim lhes fareis: derribarei os seus altares, quebrarei as suas colunas, cortarei os seus postes ídolos, e queimareis as suas imagens de escultura. E Deus termina dizendo: porque tu és expulsando ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Então esse é um texto que eles usam para dizer: olha, tem que se alienar porque a gente é um povo santo e tem que, portanto, não ter relação nenhuma com a cultura à nossa volta. Qual é o problema teológico desse grupo? Qual é o problema que me parece ser importante a gente enumerar aqui? Primeiro, eles desconsideram que, mesmo que a cultura tenha sido afetada pelo pecado, essa cultura ainda revela algo da bondade de Deus. Ou seja, eles esquecem que há uma redenção em curso. A Bíblia faz isso muitas vezes, lembrando para nós que os céus proclamam a glória de Deus, por exemplo. Lembrando para nós que os atributos invisíveis dele continuam presentes na criação, e eu vou ampliar aqui na própria cultura. Ou seja, há um erro teológico que considera que tudo deve ser jogado fora, mas ignora o fato de que há ainda alguns elementos importantes na cultura que apontam na direção da bondade de Deus. O elemento mais importante aqui é o conceito de graça comum. Eu estava esses dias conversando com alguém, falei disso com a pessoa, falei mesmo, não tinha pensado disso, nem sabia que isso existia. Graça comum, pastor, que negócio é esse? Presta atenção nesse conceito. A graça comum diz, em alto e bom som, que Deus abençoa a humanidade com saúde, prosperidade, talentos, capacidades, sabedoria, entendimento, valores morais, com base unicamente em sua bondade, não com base nos méritos das pessoas. E Ele faz assim para que nós possamos ser abençoados pelas descobertas, invenções, tecnologia que essa gente incrédula produz a partir da graça comum. Portanto, a cultura é o lugar onde Deus também manifesta essa graça para promover o bem para nós. Então olha só, quando você compra remédio, ou se podemos ter um texto que ele fala isso, quando você compra remédio lá na farmácia, você não pergunta se o laboratório que fez aquele remédio é cristão ou não, pergunta. Você pega o remédio e dá para o seu filho para ele ficar curado da doença que ele tem. É graça comum esse negócio. O cientista que estava lá fazendo o medicamento não pensou em glorificar a Deus, mas ele está sendo usado como instrumento por ele para nos abençoar.
Portanto, o conceito de graça comum está sendo ignorado por esse grupo que imagina que pode jogar tudo fora, quando na verdade a cultura tem esses elementos que a gente não pode deixar de considerar. Mas é um problema prático também. E aí, deixa eu dizer isso, além de ser um problema teológico, há também um problema prático nessa visão. Problema prático, eu posso resumir assim: a vida fica empobrecida, há uma espécie de dualismo entre sagrado e profano. Eu sei que tem muita gente na igreja evangélica que pensa dessa maneira e se comporta dessa maneira. Veja, com todo o respeito e carinho do mundo, essas pessoas em geral colocam as coisas em duas categorias. A coisa sagrada, o que é a coisa sagrada? A igreja, o culto, o domingo, a Bíblia, as coisas espirituais. No passado recente, inclusive as roupas. O pessoal usava a roupa para ir para a igreja. Não é aquela roupa que podia usar para ir trabalhar, porque em geral elas não estavam conectadas em mundos que conversavam entre si. Você conhece esse tipo de comportamento? Vem dessa relação. Mais do que isso, passa-se a criar uma segunda categoria, que é a categoria da vida comum, do trabalho, da profissão, do lazer e das coisas do mundo. Essa é a ideia. Você então empobrece a vida dando essas duas categorias. Uma é importante e a outra não tem relevância nenhuma. Inclusive para essa gente, em geral, o trabalho só pode ser realizado se ele promove dinheiro para dar dízimo. O trabalho não é um valor em si. Você trabalha só para dar dízimo, porque você trabalha para poder abençoar a igreja com o seu dízimo. O trabalho em si não tem valor, que é uma visão também empobrecida da vida. Esportes. Ah não, a gente faz esporte na igreja e só vai fazer esporte se os meninos forem também evangelizados. Porque a ideia é, aquilo só tem valor se está conectado a uma dessas primeiras categorias que eu descrevi. Mas tem mais, gente. Eles não admitem nessa visão que a cultura é o lugar onde nós também podemos obedecer a Deus. Fazer cultura é também obedecer a Deus, mas eles não compreendem dessa maneira. Eu lembro que no passado aí bem, talvez longínquo, né? Eu já estou com 50 anos quase, então talvez a minha memória. Eu lembro que apareceu uma discussão na igreja de atores que faziam filmes pornográficos e se diziam cristãos. E eles davam dízimo, legitimavam o comportamento deles a partir da entrega de dízimos. Olha o absurdo que a coisa pode chegar. Mas esse absurdo aparece em outros lugares, tá, gente? Só para lembrar, o universo gospel é um bom lugar para ver esse empobrecimento. Eu lembro que quando eu era garoto, vinha vários cantores que cantavam exatamente igual a cantores que eram mundanos. Eram reproduções ruins de bons artistas. E eles circulavam no meio da igreja. E veja, eu não estou aqui, tem muito cantor evangélico bom, tá, irmãos? Muita gente séria. O que eu estou chamando a atenção é para o fato de que às vezes essa pobreza faz a gente criar guetos, faz a gente criar coisa disfarçada, empobrecida por conta dessa alienação. Mas há um ponto forte, para não ficar só dizendo que tem coisa ruim, tá, irmãos? O ponto forte é que essa gente, em geral, está mais disposta a sofrer por Cristo. Por entenderem que a cultura é contra o Evangelho, mesmo de uma maneira não tão adequada, eles acabam reagindo de uma maneira um pouco mais intensa, mais perseverante, assumem de maneira mais paciente que a vida cristã é dura, que às vezes o caminho é estreito mesmo, que às vezes é regramento difícil, e eles não estão tão preocupados em experimentarem os prazeres e os deleites da cultura, e portanto se privam, preparando-se para esse enfrentamento. Então há um elemento positivo aqui que a gente precisa considerar. Por exemplo, a igreja dos primeiros séculos, os 100 primeiros anos da história da igreja, era uma igreja contra a cultura. Por quê, irmãos? Porque o pessoal era massacrado no Coliseu de Roma, era alvo dos gladiadores, era queimado vivo. Você acha que essa gente ia ficar a favor da cultura? Não ia, por conta da situação histórica. Então é bom lembrar que a gente precisa ter cuidado, então, de não avaliar apenas de maneira negativa. Há um elemento positivo que é essa coisa da disposição de sofrer em nome de Cristo. Vamos lá, eu tenho que avançar para o segundo grupo, que é o grupo que eu vou chamar, que é chamado, historicamente, como o grupo que seculariza, acomoda, é Cristo transformando a cultura, ou pessoa que é glutão. Tá? Se o primeiro é anorexo, o segundo é glutão. Ou seja, eles comem de tudo e não fazem nenhum discernimento para nada. Se alimentam
sem medo de ser feliz. Eles se relacionam com a cultura de peito aberto. Resumidamente, para esse grupo, a cultura é sempre boa e sem engajamento cultural é impossível cumprir a missão. Eles acham que precisamos sujar as mãos se a gente quer influenciar a cultura com Cristo. Eles têm uma análise acrítica da cultura. Deus criou todas as coisas e a gente deve aproveitá-las sem reservas. E sempre que é possível, a gente tem que se envolver com a cultura sem muito medo de ser feliz. Veja, uma expressão que essa galera usa muito é aquela expressão assim: ah, pastor, isso aí não tem nada a ver. Já ouviu essa expressão? Tem nada a ver, pastor. Que isso? Nada a ver, pastor. Isso aí nada a ver, pastor. Mas nada a ver. Você entende? Essa é a linguagem do pessoal secularizado e acomodado. Para eles está tudo sempre muito tranquilo. É o oposto do primeiro grupo. O primeiro grupo se aliena, o segundo grupo se envolve num nível quase que irresponsável com a cultura. E aí também nós temos que apontar alguns pontos, né? Primeiro, há um problema teológico aqui. Eles desconsideram que o mundo está caído. Lembra? Primeiro, João 5,19. O mundo jaz. Fala alto, irmão. Sem medo, isso. De fato, o mundo jaz do maligno. Não pode ignorar esse fato. Então, eles levam a sério que Cristo está restaurando a realidade, mas esquecem que ainda temos os efeitos do pecado nas artes, na política, na cultura em geral. Alimentam uma falsa ideia ingênua de que podem resolver os problemas da cultura sem serem contaminados por isso. E aqui, irmãos, é bom que se diga, a gente crê na restauração de todas as coisas, mas nós não cremos na neutralidade da cultura. Ela deve ser avaliada criticamente. É importante que a gente saiba que temos que avaliar a cultura criticamente, e esse grupo ignora esse ponto, porque confunde, coloca muito na conta a ideia da redenção e ignora o efeito do pecado sobre a própria cultura. Então a história boa do William Carey, missionário importante da história da igreja, ele falava indiano fluentemente e ele acabava aprendendo e ensinando indiano para as pessoas que eram da Índia. Olha só a capacidade que ele tinha de dominar idiomas. E aí aconteceu uma coisa curiosa, ele descobriu que na cultura indiana, no tempo dele, quando os maridos eram mortos e eles faleciam, a cultura dizia que as mulheres tinham que ser enterradas vivas com eles. E aí esse negócio impressionante, ele ficava impressionado com esse comportamento cultural. E alguém podia dizer assim: ah, mas isso é da cultura. É da cultura, não pode que? Como assim é da cultura? Por ser da cultura está legitimado? Você entende o que eu estou falando? Por ser da cultura a gente tem que então assinar embaixo? Aí o que ele fez? Ele não podia lá dizer assim, ó, o texto bíblico diz, né? Não podia dizer isso não ia ter relevância nenhuma para a cultura indiana. Ele pegou o material lá da religião indiana e descobriu que na história dessa religião não havia nenhuma recomendação para que isso acontecesse. Ele convenceu a liderança religiosa da Índia e eles conseguiram retirar esse aspecto da cultura indiana. Portanto, ele foi lá e, de fato, realizou uma transformação da cultura, alimentado pela ideia de que a cultura também está contaminada pelo pecado e ela não pode ser avaliada de maneira crítica. Então esse é o primeiro problema desse grupo. Mas tem um problema prático, né? O problema prático é, esse grupo se relaciona com a cultura de maneira perigosa. Porque eles podem comprometer a santidade por conta disso. E aqui, irmãos, eu preciso ser muito claro nesse ponto, né? Esse problema prático pode aparecer de duas formas diferentes. Primeiro, a Bíblia diz para nós o tempo todo que há diferenças importantes entre cristãos e incrédulos. E às vezes essa linha definidora das divisões e diferenças não fica muito clara com essa abordagem cultural. O problema prático aqui é que, lamentavelmente, é mais difícil perceber que esses cristãos estão de fato numa posição diferente daqueles que não são cristãos na cultura em que eles se inserem. Há, portanto, um elemento que pode confundir, porque limites e cercas não são consideradas nessa abordagem. Uma segunda questão que tem a ver com esse problema prático: eles podem cair em apostasia.
ao se envolverem com a cultura de peito aberto, podem ser seduzidos pelo mundo e acabar aumentando o nível de comprometimento com valores, com ideias que o cristianismo não defende. Você entende o que eu estou dizendo aqui? Portanto, há um elemento importante aqui. Eu cometi um erro, não falei do texto bíblico, vocês deveriam ter me chamado a atenção. Mateus 5,14, vós sois o sal da terra. Então vai lá, se mistura. Essa é a ideia. Vai lá e se mistura. O outro exemplo é o exemplo de Esther. Vamos pregar sobre Esther aqui na igreja, fazendo a propaganda. Lembra que Esther é colocada numa posição lá como princesa? Aí o tio dela pergunta assim: vai que Deus colocou você aí para mudar a realidade do império? Não foi? Vai lá, Esther, e transforma a cultura. Está vendo? O cristão tem que transformar a cultura. E aí o discurso vai nessa direção. Então temos um programa teológico, um programa prático, mas temos um elemento positivo, né? Que é o ponto positivo que eu quero chamar a atenção. Se por um lado temos os problemas que eu já apontei, por outro lado é verdade também que esse grupo chama a nossa atenção para a necessidade de se enganjar com a cultura de forma intencional. Então, de fato, eles têm razão nesse ponto. Nós não podemos ser tímidos, não podemos ter medo de avançarmos naquilo que é legítimo e adequado na relação com a cultura. E eles chamam a atenção para isso, de que é importante a igreja também ter atenção sobre esse aspecto da sua vocação. Então esse é um elemento que eu consideraria como um ponto forte desse grupo que pode ser chamado então de grupo secularizado. O último grupo então, e eu termino com ele, é o grupo que a gente pode chamar de grupo que vive em tensão. Cristo e cultura em paradoxo, ou, para usar a expressão aí de anorexia e glutonaria, é o pessoas que têm desconforto alimentar. O que significa isso? Resumidamente, eles entendem que há uma tensão ou um paradoxo entre Cristo e a cultura devido ao pecado e a graça presentes simultaneamente na cultura. Para eles, nós devemos lembrar que a gente é brasileiro, mas nós também pertencemos a um outro reino, o reino de Cristo. E muitas vezes, os deveres para com Deus não serão fáceis de serem colocados em prática no contexto cultural. Por causa disso, gerar um conflito e uma tensão na nossa vida. E é verdade. Você e eu sabemos que muitas vezes é chamado para algumas ocasiões que a gente fica assim: será que eu vou, não vou? Aí liga para o pastor: pastor, vou? Não sei, irmão. Direito. Você entende? Como é que faz? Se ela tem uma família, a parte da sua família é católica, aí chamou você para ir no casamento católico, como é que você faz? Você fica lá sentado na mesa com aquela cara de paisagem, né? Queria estar em casa. O que eu estou fazendo aqui? Então aquela festa da família que tem um monte de gente lá fazendo coisas que você não aprova. Aí você fala assim: caramba, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim com esse negócio? Mas se o pastor me pegar aqui? Você entende o que eu estou dizendo? É um conflito. Não é fácil tomar essas decisões. Então esse grupo está dizendo assim: é isso, a cultura e o reino de Deus estão em constante conflito. Eles usam alguns textos interessantes. Eu vou ler um deles. Abre 2 Reis 5, 17 e 18. Eu quero ler esse. 2 Reis 5, 17 e 18. Que passagem interessante que temos aqui, irmãos. É uma passagem que, pessoal, é uma passagem que conta uma história do Naamã, aquele comandante lá do rei da Síria. Todo mundo conhece essa história, não vou entrar em detalhes. Depois que ele é curado, ele faz um pedido para Eliseu. Veja o verso 17 e 18. Disse Naamã: se não queres, peço-te que a teu servo seja dado levar uma carga da terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Ele é curado, se converte ao Deus de Israel e pede para levar um pedaço de terra para usar lá no sacrifício que ele vai fazer. Olha o verso 18, o que ele pede? Ele fala assim: nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu Senhor entrar na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon,
quando assim me prostrar na casa de irmão, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eu estou falando assim, de vez em quando eu vou ter que ir com o meu rei vai entrar no Deus que ele adora, ele vai se apoiar em mim, ele vai se inclinar, e eu vou ter que me inclinar também. Como é que eu faço, Eliseu? Como é que eu resolvo esse conflito paradoxal aqui? O que o profeta disse para ele? Eliseu lhe disse: vai em paz, que bom, está tudo certo. Você entende o que eu estou dizendo? Às vezes você vai ter que enfrentar esse problema. Então eles estão dizendo que isso aqui é uma coisa muito real na vida do crente. A gente tem, portanto, que lidar com essa realidade da tensão entre a cultura e a fé cristã. O outro texto é 1 Pedro 2, que fala que a gente tem que honrar ao rei, mesmo quando esse rei é malvado, mesmo quando esse rei não tem temor a Deus, mesmo quando ele não está preocupado em obedecer ao Senhor, a gente tem que honrá-lo. Conflito também que tem a ver com a ideia de que eu tenho que oferecer obediência a um rei que não tem temor a Deus. Qual é o problema teológico desse grupo? O problema teológico é: esse ponto de vista não enxerga diferenças entre criação e redenção. Eles colocam eles em paradoxo, como na verdade a gente não deveria colocá-los em paradoxos, confundi-los como um tema só. Somos chamados a viver as duas realidades. O mundo criado por Deus está contaminado pelo pecado, mas também uma redenção que está em curso. Se a gente confunde as duas coisas, a gente pode acabar se preocupando demais com uma delas e acabar não fazendo nenhuma coisa nem outra, desprezando as duas. Problema prático: contribui muito pouco para a cultura por conta dessa tensão. O crente fica tímido, amedrontado, o engajamento cultural dele fica limitado porque ele tem timidez e certo temor. E qual o ponto forte desse grupo? O ponto forte é: eles captam de maneira adequada a tensão retratada pela Escritura Sagrada. De fato existe uma tensão entre viver no mundo e agradar a Deus, entre corresponder às expectativas da cultura e agradar a Deus. Essa tensão vai acompanhar a gente a vida inteira, até a consumação de todas as coisas. As culturas nunca serão livres do pecado nessa era, portanto teremos que lidar com isso o tempo todo. Eles têm razão, eles apontam na direção de um problema que a gente precisa considerar quando falamos da nossa relação com a cultura. Então já fiz uma apresentação das três vertentes e eu espero que você tenha se identificado. Ou você é um alienado, ou você é alguém acomodado, ou você é alguém que está em paradoxo. Ou você não é nem deles e não sabe muito bem o que você é. Mas tudo bem, irmão, não tem problema. A ideia é: eu queria mostrar como a igreja está dividida nesse ponto. Tem gente que acha que não pode. Diz, não, pode sim, não tem nada a ver. E fala: não, peraí, tem que ter cuidado, olha lá, atenta, seja cuidadoso. Então há, portanto, um elemento aqui que pode nos ajudar a entender que esses três posicionamentos variam aí ao longo da história da igreja, e a igreja vem assumindo posições assim de maneira variada. A questão é, pergunta que não quer calar: como é que a gente resolve esse problema? Olha, deixa eu mostrar uma coisa para você rápido. Eu sei que todos eles têm texto bíblico, irmão. Todos eles têm texto bíblico. Não tem? Não tem texto bíblico para todo mundo? Tem. Todos eles têm ponto forte, fraco, questões que são não resolvidas e resolvidas. Todos eles têm um conjunto de posicionamentos que parecem estar alinhados com uma perspectiva em algum grau conectada com a cosmovisão cristã. E aí, como é que a gente resolve o problema? Eu vou tentar mostrar que a solução do problema é um pouco mais complexa do que você imagina. Um bom exemplo disso é a vida do profeta Daniel. Daniel foi um alienado, um acomodado, um transformador da cultura, ou ele viveu em paradoxo? Um de cada vez. O que você acha? O que você acha? Ele fez as três coisas. Ele fez as três coisas. Tem horas que ele é alguém que diz assim: não tem que me envolver com esse aspecto da cultura. Então é que ele diz assim: não tem que transformar ela. Então é que ele fala assim: olha, vou ter que viver a tensão. Porque de fato as três realidades aparecem na vida do profeta. Não vai dar para ler os textos todos, tá? Por conta do meu tempo, mas rapidamente, o primeiro exemplo que a gente vai lembrar é aquele exemplo envolvendo Daniel capítulo 1. Lembra que ele não come das iguarias do rei, não se alimenta da dieta do rei. O que ele está fazendo ali?
dizendo não para a cultura, não para aquilo que ele entende não estar adequado para um cristão abraçar. Mas é um segundo exemplo, quando ele, mais à frente, tem um sonho em que Nabucodonosor aparece para ele no sonho, e ele diz que Nabucodonosor vai ser limado, destruído da história. E ele fala para Nabucodonosor assim: olha, Nabucodonosor, é bom que você se arrependa, reveja a sua posição, muda a tua maneira de ser, vai lá e reconserta a tua vida. O que ele está fazendo agora? Transformando a cultura. Mas há um terceiro exemplo. Quando ele é lançado na cova de leões, e o rei Dario faz isso por aquela artimanha lá que foi feita contra ele, né? O pessoal estava com dor contra ele. E aí ele faz uma coisa surpreendente. Ele é lançado na cova, né? Os leões são, então, a boca do leão é fechada, ele reaparece. Quando ele sai da cova, sabe o que ele diz para o rei? Ó rei, vive para sempre. Como assim, irmão? Foi esse rei que foi usado como instrumento para fazer tudo que fez contra o profeta, mas ainda assim ele está num paradoxo de ao mesmo tempo ter que honrar esse rei e ao mesmo tempo admitir que o que ele fez não estava adequado com alguém, considerando quem era o profeta. Portanto, Daniel é um exemplo de que essas coisas vão ter que estar presentes na nossa vida em momentos variados. A gente não vai ter sempre que se posicionar de maneira alienada, nem sempre se posicionar de maneira paradoxal, nem sempre se posicionar de maneira secularizada, de acomodação e de transformação da cultura. A Bíblia, portanto, mostra para nós que muitos momentos a maneira de tratar do tema varia em função da realidade posta pela cultura e considerando a cosmovisão cristã. Então eu termino a minha fala mostrando um outro exemplo dessa mesma ideia. Esse aqui é um relatório do Will Bank. Isso aqui é um material que foi produzido no Pacto de Lausanne, na década de 70, a igreja nesse período teve que pensar no seguinte: como é que os missionários devem interagir com culturas ao redor do mundo? Como é que eles devem se comportar com relação aos temas culturais? E aí esse material aponta 3 caminhos que eles devem trilhar. Curiosamente, caminhos relacionados com alienação, tensão e conflito e secularização. Olha só, primeiro, alguns costumes não podem ser tolerados. Isso aqui é o quê? Alienação. Como, por exemplo, idolatria, infanticídio, canibalismo, vingança, mutilação física, prostituição ritual, entre outros. Você não pode aprovar isso. Reprova. Não se envolve com isso. Segundo grupo, tem coisas que você vai ter que fazer, viver em tensão, em conflito. Está lá, olha. Alguns costumes podem ser temporariamente tolerados por uma geração. Escravidão, sistema de castas, sistema tribal, poligamia, entre outros. Curioso, né, irmãos? Tem coisas que você vai ter que aprender a tolerar por um tempo. Não vai dar para resolver numa primeira geração. E o cristão tem que ter essa consciência de que às vezes essa mudança cultural exigirá mais tempo do que ele está disposto no primeiro momento, porque essa é a tensão. Terceiro grupo, secularização. Há algumas coisas que objeções são irrelevantes para o evangelho, como por exemplo, homem e mulher sentarem separados nos cultos. Não tem esse programa aqui, irmãos. Costumes alimentares, também tem programa aqui, você vai comer um monte daqui a pouco. Vestimento, hábitos de higiene pessoal, entre outros. Você tem coisas que você vai ter que deixar, irmão. Acomoda. Portanto, é um exemplo que mostra que essa dinâmica também aparece no contexto de missões e de exercício do papel missionário da igreja. Irmãos, eu vou usar mais 5 minutos aqui no máximo para fazer um estudo de caso. Termino com ele, tá? Olha só que estudo de caso bom para a gente, né? Vamos olhar um caso na Bíblia em que isso aparece. Eu não vou ler o texto todo, não dá para fazer isso por conta de uma questão de tempo. E olha o que a gente tem, né? O apóstolo Paulo lidar com um problema na igreja de Corinto. Acho que todo mundo aqui conhece esse texto, 1 Coríntios 8 a 10, em que ele tem uma situação muito específica nessa igreja e que é muito ilustrativa do que a gente está tratando aqui, e eu termino com esse caso. Qual é a ideia que está por trás aqui, né, irmãos? Os Coríntios escrevem uma carta para Paulo com várias perguntas. Uma delas era a seguinte:
É lícito comer carne de animais que haviam sido consagrados aos deuses pagãos? E havia 3 situações que eles estavam perguntando para Paulo. Vamos lá. Primeira, é lícito um crente, um cristão da igreja de Corinto, ir num templo pagão e comer carne sacrificada aos ídolos lá no templo pagão? Só para você saber, né? Na antiguidade, se fazia sacrifício de animais. Eu estava até brincando lá fora sobre isso, né? E isso fazia parte da vida pessoal, familiar daquela sociedade do primeiro século da história da igreja. Esses sacrifícios do templo eram divididos em 3 partes. Primeiro, era uma parte simbólica, geralmente um macho, uma mecha de pelo do animal, que era queimada. Segunda parte, e essa parte era homenagem aos deuses. A segunda parte incluía costela, músculo e ia para o sacerdote. E a terceira parte ficava como ofertante. Ele então oferecia um banquete, geralmente em casamentos, e isso ocorria no templo. Sempre havia a possibilidade de um crente da igreja de Corinto ser chamado para ir nessa festa, participar dessa festa, no templo pagão. Muita carne e bebida, e alguns cristãos achavam que era adequado comer esse negócio. Não tinham escrúpulo nenhum, e a consciência deles não os acusava, e eles comiam isso sem o menor pudor. Essa questão estava gerando um problemão na igreja. E eles perguntaram para Paulo. Não ligaram para ele, né, porque ele não tinha telefone, nem mandaram o WhatsApp, mandaram uma carta. Paulo então escreve a carta para esclarecer esse ponto. Então esse é o primeiro problema. É adequado comer essa carne lá, que está lá sendo oferecida no templo pagão? Segundo problema, e eu já devia ter passado os slides, né, Deborah? Esse é o primeiro problema. O segundo problema era o seguinte: além desse, tinha um outro problema, que era o seguinte: tá bom, depois que essa carne saía desse ambiente do culto, ela poderia ser vendida aos açougueiros da cidade, e os açougueiros vendiam essa carne no mercado. Era muito animal que era sacrificado, uma parte acabava caindo no mercado público e era vendido como uma carne barata. É aquela picanha que você não consegue comer, mas que nesse mercado era possível ser acessível para você. Então o pessoal vai me perguntar: dá para comer essa carne também? Essa que é do mercado? Mas tinha um terceiro problema. O terceiro problema é o seguinte: e se um amigo me chamasse para ir na casa dele? Esse amigo é idólatra. O inimigo está furioso, não é isso? Jesus. Aí, eu vou falando. A gente vai ali. Opa. Roda a lanterna. Acende a lanterna e vai embora, é isso? Vamos lá, gente. Deixa eu terminar aqui meu raciocínio com vocês e a gente fecha. Gente, eu acho que era bom desligar lá atrás aí. Me ajudem aí, gente. Ok, vamos lá. Meu ponto aqui tinha uma terceira situação, que era esse amigo idólatra que convida você para comer um churrasco na casa dele, e a carne que ele está usando é desse animal que foi vendido no mercado e ele agora está usando isso. Só para vocês terem ideia, existe um papiro grego muito antigo que contém um convite para esse tipo de festa, que dizia assim: olha, Antônio, filho de Ptolomeu, convida-o para cear com ele à mesa do nosso senhor Serapis. Serapis é um deus que está sendo agora adorado nesse jantar. Quem quer que tenha sido convidado para esse tipo de banquete, sabia que sentar-se à mesa com o tal do Antônio, estaria comendo uma carne que era sacrificada a esses deuses. Pergunta então para Paulo o seguinte: como é que a gente tem que fazer para resolver esse problema, Paulo? Algumas questões importantes aqui, rapidamente. Primeiro, isso estava dividindo a igreja. Muita gente estava dizendo assim: não tem nada a ver, pode comer. É o pessoal secularizado. Outros dizem assim: não pode comer não, porque a gente tem que se alienar. E um terceiro grupo falou assim: olha, não dá para saber o que tem que ser feito nisso aqui não, é um conflito. O pessoal meio em cima do muro. Então qual é o meu ponto aqui?
Paulo está lidando com um problema real de cultura, da relação do crente com a cultura, e ele tem que orientá-los a tomar decisões sábias com relação ao assunto. Tem um problema teológico aqui prático, que eu vou lembrar para você. Ao comer dessa carne, a pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte: existe algum pacto que eu estou fazendo de maneira inconsciente com os deuses pagãos ao comer dessa carne? Mais do que isso, quando eu participo dessa carne, mesmo que à distância no mercado, eu me envolvo com essa adoração pagã? Terceira e última coisa, a carne mesmo depois dos rituais, continua carregando alguma coisa que impede que eu a coma? Portanto, tem problema teológico aqui sério. Então Paulo faz algumas respostas surpreendentes para essa situação e aponta caminhos que a igreja deve estar atenta. A primeira coisa que eu não vou explorar tanto, mas quero só apontar, é que Paulo deixa muito claro, nessa passagem de 1 Coríntios 8 a 10, que a liberdade de consciência de alguns irmãos deve ser exercida com responsabilidade no contexto da igreja. Essa é a primeira coisa que ele faz. Ele diz assim: olha, mesmo aqueles que querem e se sentem livres para comer essa carne, em todas as situações que eu já descrevi, devem exercer essa liberdade com consciência de que podem ser tropeço para a vida de outros irmãos. E ele diz assim: olha, quando você exercer essa liberdade para fazer isso acontecer, não exerça, abra a mão dela. E olha, eu vou deixar isso claro, vou dar para você onde é que ele responde isso em 1 Coríntios 8. Não dá para você ler, né, por motivos óbvios. Esse é um sermão que eu jamais imaginei pregar na minha vida, com tanta luz na minha direção. 1 Coríntios 8. Olha o que Paulo diz do verso 4 ao verso 7. No tocante a comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo em si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até com o ídolo, ainda comem essas coisas como elas fossem sacrificadas, e a consciência deles os acusa por ser fraca e vem a contaminar-se. E ele diz assim: não é a comida que vai recomendar essa gente para Deus, pois nada perderemos se não comermos, nada ganharemos se comermos. E ele diz no verso 9: vede, porém, que esta liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Ou seja, é importante que, se você vai usar essa liberdade, use ela com responsabilidade, para não criar problemas desnecessários para o contexto da igreja. Mais à frente, irmãos, ele vai dizer que esse amor do forte pelo fraco deve ser exercido como ele faz. Ele fala: imitem a minha liberdade, imitem o meu exemplo. Eu abri mão de direitos apostólicos por causa do sustento do evangelho. Eu estou alertando os fortes contra a arrogância, usando o exemplo de Israel no deserto. Então a primeira coisa é, ele fala para essa gente o seguinte: embora exista aqui uma liberdade diferente entre nós, alguns vão se sentir mais livres para poder comer da carne, outros nem tanto. Alguns vão se sentir tranquilos, outros escandalizados. Exerça essa liberdade, culturalmente falando, com responsabilidade no contexto da igreja local. Esse é o primeiro ponto aqui importante para a gente. Segunda coisa que ele faz, quando perguntam para ele: é lícito participar de um festival religioso num templo pagão e ali comer a carne sacrificada aos ídolos? Paulo diz assim: não participem. Por quê? Porque para Paulo, participar desse evento é se relacionar diretamente ao culto aos demônios. Esse animal que foi sacrificado ali, diz o apóstolo Paulo, vincula a adoração feita naquele lugar aos demônios que ali estão presentes. Ele está dizendo claramente o seguinte: o que é sacrificado nos altares desses lugares não é sacrificado a Deus, aos demônios. E os cristãos devem entender que ao comerem dessa carne na presença desses deuses, eles estão se vinculando a uma adoração que não corresponde
aquilo que nós temos como cristãos. Então ele diz assim: cultuar ali com eles é cultuar aos demônios. Participar desses festivais no templo pagão acaba por ser um culto a esses demônios. E portanto o cristão não deveria comer carne do templo, porque fazendo assim ele está participando da mesa dos demônios. E ele inclusive diz isso: você está provocando o ciúme e o zelo da parte de Deus. Segunda pergunta: é lícito comprar carne no mercado e comê-la? Paulo responde: sim, sim. Compre e coma, sem nada perguntar. 1 Coríntios 10, 25. Ele diz assim, olha: comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntares por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Compra, come, e não tem problema nenhum. Essa carne não mantém relação com os demônios depois que saiu do templo pagão. Depois que saiu de lá, ela é limpa e pode ser consumida. Essa carne que havia sacrificada aos ídolos pagãos do templo, perde, por assim dizer, qualquer contaminação espiritual, e ela pode ser consumida como qualquer outra carne que é vendida no mercado. Terceira pergunta que eles fazem: é lícito comer carne na casa de um amigo idólatra? Se ele me chamar para um churrasco e eu sei que essa carne veio do templo, passou pelo mercado e está na casa dele, o que eu faço nessa hora? Paulo diz assim: sim e não. Sim e não. Então a primeira resposta é: se aliena. A segunda resposta é: transforma a cultura. E a terceira é: vive em paradoxo. Ou seja, sim e não por quê? Olha, sim, caso não haja entre os convidados algum crente fraco que alerte você sobre a procedência da carne. Sentou na mesa e o irmão Marcelo fala assim: essa carne aí você sabe, né? Então não come. Ou seja, aquela situação exige que você seja paradoxal. Não dá para fazer, esse irmão não tem esse entendimento, eu não quero criar problema, amo mais a ele do que, amo tanto a ele como a Cristo, eu não quero criar problema para ele. Então, sim, se não houver ninguém. Não, quando isso ocorrer. Se tiver lá alguém que tenha essa consciência fraca, você não deve exercer a sua liberdade para o bem desse irmão. Eu não vou ler o texto, 1 Coríntios 10, 27, vou ler sim. Se alguém dentre os incrédulos nos convidar e quiser dizer: comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser: isso é coisa sacrificada a ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua, mas a do outro. Pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graça, porque hei de ser vituperado por causa daquilo que te dou graças? Porquanto quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então é isso. Meu estudo de caso é mostrar que quando Paulo enfrenta um problema que envolve dimensões que são difíceis de serem definidas, ele vai na direção de mostrar que essas posturas dependerão de cada circunstância e elas exigirão um tratamento adequado para cada caso. Então o cristão, diante da cultura, precisa estar alerta sobre essas três possibilidades: se alienar em algumas situações, transformar a cultura em outras, mas às vezes viver em conflito e tensão em muitas situações também. Então veja, não esgotei o tema, mas pelo menos pincelei a maneira como a gente tem olhado para a história e aprendido a compartilhar e a conviver com as questões culturais do nosso tempo. É isso, irmãos. O que a gente faz agora? Vamos comer ou a gente faz algum período aqui de perguntas rápidas? Pergunta? Que bom. Bom para vocês, né? Vamos lá, Lucas, vem para cá. Tem pergunta aí, não? Então beleza. Como é que é? Ao vivo. O pessoal quer perguntar. O pessoal quer perguntar no microfone. É isso? Não vou dar presente quem quer perguntar sentado. Não, acho que eu recebi a pergunta. Não, o Lucas você recebeu a pergunta. Então vamos lá. Vamos para as perguntas que a gente recebeu. Aí depois a gente abre para quem mais quiser perguntar, tá bom? Podemos fazer assim? Porque vai que você vai perguntar e já perguntava aqui. É isso? Vamos lá, Lucas. Uma de cada vez, devagar. Primeira pergunta. Ambos vão ouvir, hein? Mais alto. Mais alto?
Primeira pergunta. Pensando na realidade de igrejas em lugares difíceis, favelas, temos que, em geral, a postura da igreja evangélica é a de Cristo contra a cultura. Sim. Como podemos reverter esse processo fazendo com que a comunidade ao redor não tenha vergonha de ser favelada, sem cair no erro do funk cristão e etc? São 3 horas para responder, não é isso? Vamos lá, de maneira muito objetiva. Excelente pergunta. Essa pessoa entendeu toda a minha provocação, fez uma reflexão bastante adequada para a nossa realidade. Eu vou dizer o seguinte, talvez a alternativa que a gente precisa buscar e perseguir é aprofundar o nosso conhecimento do Evangelho. Por que isso nos ajuda? Nos ajuda a colocar as doutrinas nas suas ordens adequadas e compreender que nessa busca para transformar a vida das pessoas na cultura que a gente vive, teremos que aprender a flexibilizar muita coisa que pode ser utilizada no primeiro momento para atraí-los, inclusive, para a mensagem do Evangelho. Então, a minha resposta, de maneira muito objetiva, é a seguinte: a igreja tem que ser inundada pelo Evangelho, para aprender quais são as questões centrais e gastar menos energia com aquilo que é periférico. O Evangelho dá para a gente essa dimensão adequada de calibrar o que na cultura pode ser tolerado, que tem que viver em paradoxo, e aquilo que a gente vai ter que na cultura transformar efetivamente e às vezes até se alienar. Então assim, o funk evangélico é uma tentativa de empobrecimento, porque é uma tentativa de trazer para dentro do ambiente evangélico uma coisa que a gente sabe não é feita de maneira excelente. Então, a cultura, quando é tratada com essa responsabilidade que eu estou me referindo, ela permite que a gente transite com esses elementos que eu estou apontando, dando a dimensão correta para aquilo que é adequado. Agora, isso não é fácil. Isso não é fácil. A nossa história de igreja evangélica é uma história de igreja que teve muita dificuldade para lidar com isso, e até hoje a gente tem essa dificuldade. Então, assim, minha resposta seria aprofundar a nossa compreensão do Evangelho. Aprofundar a nossa compreensão do Evangelho, para ele poder nos ajudar a colocar as coisas na sua devida perspectiva. Separar o que é importante daquilo que é periférico e ter coragem para fazer essa distinção de maneira bíblica, saudável, equilibrada e adequada para todos nós. Ótimo. Segunda pergunta. Os extremistas usam textos como tudo me é lícito, mas tudo me convém, ou fugir da aparência do mal, para justificarem seus extremos. Levando em conta que esses textos foram banalizados, quais são os significados reais desses textos? O significado real desses textos há uma diferença importante entre cristãos e incrédulos, ela passa também por aspectos culturais e de costume, é importante ter isso claro, esse é um elemento que a gente deve considerar sim, e esses textos falam disso. Esses textos também falam do seguinte, que o mal e o pecado não está na cultura apenas, ele está no nosso próprio coração. E a gente precisa ter clareza disso. Nós não podemos cair na armadilha de achar que porque a gente faz a coisa aqui na igreja, estamos numa redoma de vidro, protegida do efeito do pecado. Não estamos. Quando você vai para o seu quarto, o pecado vai junto com você porque ele está no teu coração. Você entende o que eu estou falando? Ou seja, nós não podemos ignorar o fato de que a cultura tem que ser avaliada de maneira crítica. Esse é o conceito desse texto. Avaliem de maneira crítica, examinem tudo e retenham o que é bom, para usar um texto bíblico. Ou seja, a ideia é, de fato, há um elemento contaminador na cultura e nós temos que ter atenção para saber discerni-lo. É esse o ponto do texto. Há elementos que a gente não pode ir de peito aberto achando que isso não vai nos fazer mal. Temos que ter cuidado, esse é o ponto do texto. Ao mesmo tempo, o texto não está dizendo para ignorar tudo que é oferecido na cultura. Está dizendo para a gente ignorar aquilo que nela aponta na direção de uma constituição que não é a nossa. Esse é o elemento central então da passagem. E nesse sentido, o desafio não dá para ter respostas prontas para cada caso, porque cada caso tem consigo um outro componente, que é a consciência de cada um de nós. E a consciência de cada um de nós varia para vários assuntos. Temos mais liberdade para alguns e menos para outros. Temos que saber calibrar isso também dentro do contexto dessa conversa com relação à cultura. É isso. Foi? Que bom. Quem quer perguntar, gente? Pô, não, Silas? Tenho pelo menos duas, vou fazer uma só. Deixar outras pessoas perguntarem. Perfeito. Em 1 Coríntios 11, Paulo fala sobre o uso de véu da mulher e o cabelo longo dos homens. Sim. E aí Paulo mostra que naquele contexto, aquela atitude devido ao princípio que estava ferindo, está nitidamente errada e é pecado. Sem dúvida.
E depois, ao longo da história, a gente viu que, como a cultura mudou, não é mais visto como errado agora. É possível que esse movimento ainda continue acontecendo e coisas que são consideradas pecado hoje possam ser não consideradas mais no futuro? Vamos lá, com certeza. A nossa interpretação sobre costumes culturais também é condicionada historicamente. Portanto, eles mudam com o passar do tempo e a gente pode, de fato, alterar essa percepção. Vou te dar um exemplo bem pueril. A igreja onde eu estava quando eu era adolescente dizia que bateria era um instrumento inaceitável no contexto do culto público, né? Eu lembro também que uma ocasião a gente estava no culto, uma pessoa bateu palma, o pastor levantou e deu uma sarrafada na pessoa, porque não podia bater palma. Veja, hoje é difícil você não fazer a igreja bater palma. A gente foi para o caminho oposto. Então, eu concordo com você, essas interpretações culturais elas variam, a igreja vai dando calibres diferentes para essas coisas e a gente tem que ficar sensível quanto a isso. Nós talvez estejamos errando em algumas coisas que são flagrantemente pecaminosas e achando outras muito naturais e elas não são. Difícil é fazer esse exercício no meio do contexto histórico, porque a gente não é capaz de enxergar com esse distanciamento o problema. Mas eu concordo com você, é um elemento do qual a igreja, ao longo da história, vem mostrando uma certa dificuldade para lidar com isso. Especialmente quando a pessoa tem uma vanguarda no processo. A gente sabe disso, né? Vou falar isso aqui com toda a tranquilidade. Alguns lugares do mundo, a igreja tem uma relação com bebida alcoólica muito diferente da nossa. Muito diferente. Eu já estive na Alemanha, tá? Uma vez fui numa igreja luterana na Alemanha, o pastor me chamou para almoçar, eu sentei na mesa e ele botou uma garrafa de cerveja na mesa. Ainda bem que a minha consciência não é fraca, né, irmão? E ele pode beber. Tá bom? É só para dizer o seguinte. Veja, é uma questão que a gente precisa entender e entender que ela é diferente mesmo. Há uma liberdade lá que é diferente da nossa, a gente vai ter que saber conviver com essa realidade sem tornar isso um campo de batalha. E esse é o problema, acaba a gente transformando sempre isso num campo de batalha. Então o meu ponto essas percepções, elas mudam ao longo da história, e mesmo entre cristãos a mesmo período da história, ela é muito diferente, e a gente precisa ter cuidado para não ficar malhando em ferro frio e brigando com pessoas que podem ser interpretadas de maneira variada. Meu ponto aqui quem exerce essa liberdade precisa também colocar na equação a preocupação de que irmãos mais fracos da fé não se sintam escandalizados no processo. Esse é meu ponto. O amor a esse irmão deve ser maior do que a liberdade que eu quero de exercer aquela liberdade de consciência que eu tenho. E aí veja, no período que a gente está vivendo, a gente tem rede social que espalha a informação sobre o nosso comportamento de vida o tempo todo. É muito mais difícil manter isso em segredo. É muito mais difícil, porque é um desafio para a gente mesmo. Agora a vida virou uma vitrine para todo mundo saber o que está acontecendo. Então mais ainda há de haver cuidado da nossa parte nesse sentido. Augusto Nicodemus conta uma história, eu vou terminar com ela, em que ele está pregando numa região no interior do Nordeste, e ele vai lá pregar o evangelho, e ele vai comprar pão numa tarde lá, sei lá, qualquer, e ele vai de bermuda comprar pão. Chega lá para comprar pão de bermuda, e o pessoal da cidade, o pastor está de bermuda, o pastor está de bermuda, não vou mais na igreja dele não. Olha só o problema, irmãos, que diferença faz, mas na cabeça daquela gente aquele era um problemão. E ele percebeu que algumas pessoas começaram a ter dificuldades para estar na igreja em função desse comportamento dele, de liberdade que ele tinha. O que ele fez? Passou a comprar pão de calça comprida. Isso tá bom, gente, se isso é um problema, eu não quero criar um problema de eu não preciso sobre uma questão que eu sei, é uma liberdade que eu deveria poder exercer, mas nesse quesito eu prefiro abrir mão dela para poder não criar ruídos desnecessários. Então meu ponto é esse, assim, mesmo nesse período que a gente não consegue definir, quem exerce a liberdade tem que ter o cuidado para não criar problemas onde não precisa para quem pensa e interpreta com outro grau de compreensão. Meu contraponto quem é fraco na fé tem que começar também a se amadurecer, né, irmão? É isso. Então, se por um lado eu estou aqui pedindo aos fortes para serem pacientes, amorosos e não caírem na armadilha do orgulho, da pedância, eu estou pedindo também para os fracos o seguinte: cresçam, né, irmãos? Cresçam. Há uma situação aqui que precisa também ser compreendida pelos fracos. Vai lá, irmão, percebe isso, compreende o problema de maneira um pouco mais aprofundada, cresce num conhecimento mais profundo da fé, para você começar a perceber que precisa exercer essa disciplina, essa liberdade também de maneira responsável. O que você não pode fazer, e Paulo também disse para a igreja de Corinto, não exerça uma liberdade que vai além da sua consciência. Aí você se atrapalha.
aí você cai em pecado. O que não vem de consciência é pecado. O que não vem de fé é pecado. Então não cometa o erro de achar, não, porque o irmão é forte, ele pode. Eu posso também? Não. Se você não tem uma consciência forte, calcada no Evangelho, estabelecida de maneira adequada, não entra nessa seara, você vai acabar tendo problemas. É isso que Paulo está dizendo lá na igreja de Corinto. Algumas pessoas começaram a achar que porque o forte está fazendo, eu posso fazer também? Não pode. Segura a tua onda, porque você vai se atrapalhar, e aí vai ficar com a consciência pesada. Então, também seja criterioso na maneira como você se comporta com relação à liberdade que você não tem. Mas é verdade que você precisa aprofundar a tua compreensão do Evangelho para poder usar a liberdade também de maneira bíblica e saudável. Pastor. Pois não, irmã Ariana? Então, de uma maneira prática, tem situações que vão ser pecados Isso. para algumas pessoas Isso. e para outras não. Isso aí, com certeza. Bebida alcoólica, por exemplo. Com certeza. Piercing, como o senhor deu exemplo no início, a pergunta, né? Piercing, tatuagem. Para algumas pessoas não vai ser pecado fazer. Sem dúvida. E para outras será. Isso aí. Isso aí. Mas, por exemplo, aproveitando esse gancho, a bebedice e a glutonaria estão ali pau a pau. Sim. Então significa que uma pessoa que está com um sentido normal na bebida alcoólica, ela também está com um sentido normal no alimento, né? Ao passo que um outro crente, por exemplo, não toma uma gota de álcool, Sim. mas enfia o pé na jaca e agora já está indo atrás. Meu ponto é, o ponto aqui... As pessoas, elas dimensionam muito, de uma forma assim, muito desigual e sem equilíbrio por conta do problema ser o álcool, a tatuagem ou o piercing, só que existe assim, um outro campo. Por isso que eu só citei isso como exemplo, tá, gente? Não é para exaurir a lista. Sim. Mas o ponto é esse mesmo. O ponto é, ao exercer essa liberdade, ela tem que ser exercida com responsabilidade. E eu preciso dizer isso aqui claramente. A Bíblia não tem nenhuma restrição. E aí a gente tem o filme da Barbie, né? Irmã, a Bíblia não tem nenhuma restrição. Ela não diz que o único comportamento possível com relação à bebida alcoólica é a abstinência. Ela não diz isso. Ela diz para não se embriagar com o vinho. Portanto, não é um elemento que só dá abstinência como resposta. Existem outras posturas possíveis, mas essas posturas possíveis devem ser usadas com responsabilidade. É óbvio que a gente está falando isso aqui e a responsabilidade está atrelada a essa compreensão. Ou seja, ninguém está aqui autorizando ninguém a achar que pode beber até se embriagar. Não é só questão Isso. do álcool. E não pode também comer até, né, perder a linha. Ou seja, tudo tem que ser feito com equilíbrio. A vida cristã se baseia numa palavra chamada equilíbrio. E esse equilíbrio deve ser exercido com uma liberdade atrelada à minha consciência e à minha compreensão da liberdade que tem no Evangelho. Esse é um ponto importante, mas respondendo a sua pergunta, é isso mesmo. É claro que não há uma regra fixa para cada um de nós. Cada um de nós vai ter um grau de liberdade diferente para cada um desses assuntos, e alguns deles, obviamente, serão para todos nós uma alienação. Outros serão para todos nós uma transformação. Outros serão para todos nós um paradoxo. Mas outros terão uma categoria diferente para cada caso e cada um de nós uma situação específica. Então isso varia muito de caso para caso. E a igreja precisa estar alerta para não ficar tentando estabelecer uma regra fixa para esse comportamento. Tá bom? Aí vai na raiz do que é o pecado. Sim. O pecado, irmão, é a rebelião contra Deus, em todas as formas possíveis e imagináveis, que não é só comportamental. Pecado também é no coração, na motivação, no pensamento. Não se engane, não é só o pecado que aparece quando há alguém participando de uma atividade cultural da qual a gente não concorda. Você pode olhar para essa postura com orgulho e cometer pecado. Então, só para dizer que a gente tem que lembrar que o pecado está presente em muitas outras manifestações que a gente às vezes ignora. E nós não podemos ter essa ideia ingênua de achar que quando fazemos coisas no ambiente da igreja, o pecado está lá fora. Você, quando entrou nesse santuário aqui, não deixou o pecado na porta de entrada não, irmão. Ele continua com você aí no seu coração, e nós não podemos ignorar esse elemento importante também quando falamos da relação com a cultura. Alguém mais, irmãos? Vocês querem ficar falando aqui a noite toda mesmo? É isso mesmo? Estou preocupado. Fone, fala, irmã Selma. Então tá valendo. Irmã Selma é a última pergunta, tá, irmãos? Amém? Que bom. Fale, irmã Selma. Então tá valendo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo me convém. É isso. Tá valendo. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Essa é a ideia. Ou seja, eu tenho que usar isso de uma maneira adequada biblicamente.
Desculpa, irmão, tem que voltar para cá. Eu não posso sair daqui, irmão, desculpa. Então, a ideia é você ter que usar isso com responsabilidade. E a gente tem que se relacionar com a cultura dessas três maneiras: se alienando, transformando e vivendo em paradoxo. Muitas vezes você vai ter que se alienar, irmão, é isso mesmo. Tem vezes que você vai ter que fazer uma transformação. E tem vezes que você vai ter que viver num paradoxo, que às vezes é angustiante com relação à cultura. Bom, terminamos aqui. Agradeço a paciência de vocês e espero de verdade que eu tenha esclarecido, tá, irmãos? Eu não quero confundir a cabeça de ninguém. E se você ficou com alguma dúvida, alguma questão, procure a mim para conversar depois, durante aqui nossa comunhão. Agradeço aí a presença de muita gente aqui que veio também compartilhar um pouco desse tema e que Deus possa nos ajudar. Eu volto a esse assunto em algum momento no futuro, tá? É uma agenda que a gente vai de vez em quando voltar a ela para olhar mais detalhes aí de alguns pontos que eu pincelei nessa nossa abordagem aqui. Eu coloco também o PowerPoint no WhatsApp da igreja e também o esboço, para quem quiser olhar aí com mais detalhe algum ponto que eu esclareci, que eu acabei explorando na minha fala. Ok? Vamos ficar em pé para orarmos e a gente termina aqui. E aí vamos ver como é que vai ser lá fora, né? Porque com sem luz. Já tem mais fogueira? Não